Já parou para pensar que um único material poderia moldar impérios inteiros, prometer a vida eterna e ainda ser o espelho da perfeição humana? Parece muito, né? Pois hoje a gente vai fundo para decifrar a simbologia secreta da jade. E a pergunta que guia a gente nessa história é fascinante. Como é que uma pedra, por mais bonita que seja, conseguiu carregar um peso simbólico tão, mas tão grande, a ponto de ser associada à imortalidade e ao poder absoluto dos imperadores? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar. Então, para organizar nossa jornada, vamos passar por esses 5 pontos. Primeiro, como a jade era vista como a pedra dos deuses. Depois, seu papel como símbolo do poder imperial. Aí, a promessa de imortalidade, o jade como espelho das virtudes e, por fim, seu legado, que é universal. Vamos lá. Ok, vamos começar do começo. Afinal, o que é a jade? E por que ela era considerada tão sagrada? Bom, primeiro uma curiosidade técnica. Jade não é uma coisa só. Na verdade, é um termo que a gente usa para 2 minerais diferentes, a jadeíta e a nefrita. O que eles têm em comum? Uma dureza impressionante, uma densidade alta e, claro, aqueles tons de verde que são hipnóticos. Não é à toa que na cultura chinesa a jade virou o símbolo máximo de pureza, sabedoria e equilíbrio. E aqui está o pulo do gato. A jade não era só uma pedra bonita para fazer enfeite. Ela era vista como a própria materialização do princípio Yang. Pensa em tudo que é solar, masculino, ativo, imperial e indestrutível. O jade era tudo isso. Era como segurar um pedaço da energia do universo nas mãos. E essa conexão toda com o princípio Yang leva a gente direto para o nosso segundo ponto. Como é que o jade se tornou a matéria-prima, a essência do poder imperial? Agora, olha só que coisa incrível, a pista está na própria escrita. De um lado, a gente tem o caractere Wang, que significa rei. Ele une o céu, o homem e a terra. Do outro lado, o caractere Yu, que é jade. É quase idêntico, a diferença é só aquele tracinho ali embaixo. E isso não é coincidência, não. A própria linguagem está nos contando que o jade está na raiz da realeza. É literalmente a pedra que faz o rei. E a prova máxima disso era o selo imperial. Esse objeto, que era o símbolo supremo de que o imperador tinha o direito de governar, o tal mandato divino, era sempre esculpido em jade. Passar o selo de jade para o próximo imperador não era só uma cerimônia, era a transferência legal e espiritual do poder. Agora, se o jade garantia tanto poder em vida, era quase natural que ele começasse a prometer algo para além dela, né? E aqui a gente entra num campo mais místico, a busca pela imortalidade. Para os filósofos taoístas, o jade era muito mais que uma pedra. Era uma substância espiritual. Eles acreditavam que o jade era literalmente o alimento dos espíritos. A ideia era que se alguém consumisse jade, em pó ou em elixires, o corpo seria purificado e a vida eterna garantida. E olha, isso não era só papo não. A arqueologia encontrou provas bem concretas disso. Durante a dinastia Han, a nobreza tinha um ritual funerário super elaborado. Os príncipes e senhores eram preparados e as 9 aberturas do corpo, olhos, nariz, boca, tudo, eram seladas com peças de ouro e jade. O objetivo era bem claro: preservar o corpo da decomposição natural e garantir que ele chegasse intacto na vida após a morte. O jade era, na prática, um selo para a eternidade. Mas a simbologia da jade ia além de poder e imortalidade. Ela também virou um modelo filosófico, sabe? Um verdadeiro espelho da perfeição moral que um ser humano poderia alcançar. Para os confucionistas, cada característica física do jade representava uma virtude. Olha que interessante, a doçura ao toque era a benevolência, a transparência era a retidão, o som claro e longo que ele produzia era a sabedoria. A sua dureza incrível representava um caráter forte e imutável, e a sua pureza, sem manchas, era a moral perfeita. O jade era um guia de ética em forma de pedra. E essa ideia do som era levada bem a sério. Os altos funcionários do governo usavam pingentes de jade pendurados na cintura. Conforme eles andavam, as pedras batiam umas nas outras e faziam um som bem específico, um tilintar. E esse som servia como um lembrete constante para eles se manterem no caminho certo, o da lealdade e do dever. O som do jade era o som da virtude em ação. E essa citação aqui do livro dos Chitos resume tudo perfeitamente. O elogio do jade é, em essência, o elogio da própria virtude.
Ou seja, quando alguém elogiava a pedra, na verdade estava celebrando o que há de melhor no ser humano. A jade era o ideal a ser alcançado. Mas será que esse fascínio todo por pedras verdes era uma coisa só da China? Vamos abrir o mapa agora, porque essa reverência é, na verdade, um fenômeno global. Se a gente cruzar o oceano e for para a Mesoamérica, a gente encontra o Xauxuatl. Esse era o nome que os astecas davam para jade e significa água preciosa. Para os olmecas, maias e astecas, a pedra verde simbolizava a própria essência da vida, a água, o sangue dos sacrifícios que regeneravam o mundo e o renascimento da natureza a cada ciclo. E aqui a gente vê um paralelo simplesmente incrível com a China. No México Antigo, também existia o costume de colocar uma pequena pedra de jade na boca dos mortos. E o propósito era basicamente o mesmo, servir de sustento, de alimento para o espírito durante sua jornada perigosa no além. E a história não para por aí, não. Em várias tradições africanas, como a do povo Dogon, as pedras verdes também são sagradas. E a simbologia é muito parecida. Estão ligadas à fertilidade da terra, à abundância da água e a todas as forças que regeneram a vida e a natureza. É um símbolo que transcende culturas. Fica bem claro, então, que a jade nunca foi só uma pedra. Ela foi um espelho de civilizações inteiras, refletindo valores de poder, de eternidade e de virtude. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Se o jade foi o material que definiu os valores daquela era, qual seria o material que reflete os valores da nossa? Fica aí a pergunta para a gente pensar.